Hoje eu gostaria de usar uma coisa que vem da vida de Paulo e Barnabé, observando uma coisa que aconteceu na vida deles e algumas lições práticas que nós podemos tirar para o nosso serviço ao Senhor hoje em dia. Sabemos que Paulo e Barnabé trabalharam juntos durante muito tempo. E nós vamos ver algumas coisas em relação a isso. E depois, uma desavença, um conflito que aconteceu entre os dois. E algumas coisas que nós podemos aproveitar olhando para isso. Quando falamos de Barnabé e de Paulo, estamos falando de dois servos bem respeitados. Inclusive, as citações no Novo Testamento sobre esses dois são bem positivas. Quando pensa sobre Barnabé, por exemplo, eu quero mostrar algumas coisas rapidinho do livro de Atos. Primeiro encontramos Barnabé no capítulo 4 do livro de Atos, onde comenta sobre uma coisa que ele fez e um apelido que ele recebeu. Diz no versículo 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. Barnabé não era o nome dele, era o nome dado, o apelido dado pelos apóstolos, e diz muito. Filho de exortação, alguém que exortava, que consolava, que encorajava as pessoas. E Barnabé foi conhecido assim desde praticamente o início da igreja em Jerusalém. Ele foi um modelo de generosidade. Versículo 37 diz que ele teve um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Ele foi uma das pessoas que mostrou essa generosidade de ajudar os irmãos necessitados em Jerusalém desse modo. Quando continuamos estudando sobre o papel de Barnabé, no capítulo 9, observamos que ele foi uma das primeiras pessoas a dar confiança para Paulo, ou Saulo, depois da sua conversão. Quando Saulo visitou Jerusalém, capítulo 9, versículo 26, diz que ele procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Então, parece o início do trabalho de Saulo e o envolvimento com os apóstolos em Jerusalém. Barnabé foi quem deu a confiança para ele. Quando chegamos um pouco mais na frente, capítulo 11, depois da conversão de várias pessoas em Antioquia, os irmãos de Jerusalém decidiram mandar Barnabé para ajudar aquela nova igreja. No capítulo 11, versículo 22... A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então, os irmãos em Jerusalém tinham confiança em Barnabé, mandaram lá para Antioquia, e ele realizou um bom trabalho em Antioquia, numa fase de muito crescimento na igreja lá em Antioquia. Foi Barnabé que procurou a ajuda de Saulo nesse trabalho. Versículo 25 do mesmo capítulo 11. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Então aqui percebemos a importância do trabalho de Barnabé em vários sentidos. No capítulo 13, Barnabé foi escolhido pelo Espírito Santo, em primeiro lugar, e pela igreja, para sair para um trabalho de pregar em outros lugares. Disse no capítulo 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, Barnabé tinha a confiança do Espírito Santo e da igreja em Antioquia para sair nesse trabalho.
E não vamos ler agora capítulos 13 e 14, mas relatam essa primeira viagem que Barnabé e Saulo, ou Paulo, fizeram. E observamos que Barnabé foi dedicado, foi fiel em todo esse trabalho que foi feito na primeira viagem de Paulo. E no final do capítulo 14, eles terminam a viagem, eles chegam de volta a Antioquia. Surge um problema em Antioquia e eles voltam para Jerusalém para tratar desse problema, porque partiu de Jerusalém. E depois disso, no final do capítulo 15, diz que eles tinham voltado para Antioquia. E Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Então eles estão de volta, servindo em Antioquia, pregando em Antioquia. Quando nós vamos depois dar continuidade à história, o que acontece quando eles agora estão em Antioquia. Mas eu quero primeiro comentar um pouco sobre Paulo. Paulo também era um servo muito respeitado. Ele era um perseguidor que se tornou evangelista, pregando a palavra de Deus. Capítulo 9 de Atos, versículo 1. De Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu permissão para ir para outros lugares, perseguindo os cristãos. No versículo 18, depois de ver Jesus no caminho, ele foi para Damasco, onde Ananias chegou, e diz no versículo 18, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Versículo 20 diz, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Então, no capítulo 9, nós temos o resumo do que aconteceu na conversão de Saulo, que agora se tornou um pregador da mensagem de Jesus Cristo. Sabemos que ele serviu com Barnabé e outros em Antioquia. Já temos feito essas leituras do capítulo 11, versículo 25 e 26, que Barnabé procurou Saulo, levou para Antioquia, e eles trabalharam durante 1 ano nessa igreja. Capítulo 13, versículo 1, Saulo e Barnabé estão na lista de irmãos que pregavam e ensinavam nesta igreja. Também, como comentamos sobre Barnabé, Saulo também foi escolhido pelo Espírito Santo, escolhido com apoio da igreja em Antioquia, para sair e pregar em outros lugares. Nessa primeira viagem, Saulo começou a se destacar. Até aí falava principalmente sobre Barnabé e Saulo. Mas agora no capítulo 14, observamos o motivo que isso muda. E normalmente depois disso, comenta sobre Paulo e Barnabé. Porque, versículo 12, quando em Listra eles queriam adorar os dois, como se fossem deuses, diz no versículo 12, a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Não tem a ver com a idolatria deles, mas o ponto que eu quero frisar aqui, Paulo agora era o principal portador da palavra. De uma forma ele se destacou na sua capacidade de pregar a palavra de Deus, sendo o apóstolo escolhido e recebendo a revelação do Senhor. Mas uma coisa que se destaca sobre Saulo é o fato que ele sofreu por Cristo. Se Saulo era responsável pela perseguição dos cristãos antes da sua conversão, ele recebeu, em troca, nas mãos de outras pessoas, judeus e gentios, todo tipo de sofrimento. Ele passou por muitas perseguições e, afinal, a própria morte, por causa da sua dedicação a Jesus. No capítulo 15, capítulo 9, versículo 15, e versículo 16, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus está falando aqui com Ananias, e Ananias que vai falar com Saulo. Versículo 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Antes da conversão de Saulo, Jesus já falou, ele vai sofrer por meu nome. Foi a dedicação de Saulo que trouxe isso sobre ele, mas foi o plano de Deus. No capítulo 14, versículo 19,
Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Um dos primeiros casos do sofrimento de Paulo foi isso. Na primeira viagem, quando ele estava junto com Barnabé, justamente naquela região que ele tinha ido para Icônia, para Listra. Agora em Listra foi apedrejado, depois ele continua para Derbe. E tudo isso faz parte da história que estamos chegando a observar. Mais uma vez, observamos no final dessa história, depois da primeira viagem, depois da reunião em Jerusalém, Paulo também pregou novamente em Antioquia. Capítulo 15, versículo 35. Ele e Barnabé estão juntos em Antioquia novamente. Agora, isso para entender alguma coisa sobre os homens envolvidos. A partir desse momento, Paulo e Barnabé queriam continuar trabalhando juntos. Foi a intenção deles, até que houve uma conversa entre eles a esse respeito. Capítulo 15, versículo 36 de Atos. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. Ele está se referindo aqui à primeira viagem que eles tinham feito, no capítulos 13 e 14. Nessa primeira viagem, eles saíram de Antioquia, foram para Chipre. Barnabé era de Chipre, ele era natural de Chipre. Então, eles foram primeiro para a terra de Barnabé. Depois, eles continuaram por navio até chegar nessa região de Panfilha, na região de Cilícia, perto da região de Cilícia. Aí eles subiram para entrar em outras partes aqui, das regiões mais altas, e sofreram muitas perseguições. Foi em Listra que Paulo foi apedrejado, mas ainda continuou para Derbe, depois voltou para Listra, voltou para Icônio, voltou a viagem para Antioquia. Então essa foi a primeira viagem. Agora Paulo diz para Barnabé: vamos voltar e visitar os mesmos lugares de novo. Faria sentido, vamos reforçar esses irmãos nessas igrejas. Só que Barnabé teve uma sugestão junto com isso. Então, se vamos fazer isso, quem vai conosco? Versículo 37, Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Agora, o que é o assunto aqui sobre Marcos? Paulo não gostou da ideia quando Barnabé fez essa sugestão. Inclusive, ele disse, versículo 38, que Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Novamente, ele está se referindo à primeira viagem, porque quando eles saíram de Chipre e continuavam para cá, chegavam em Panfilha. Foi aí que a viagem ficou mais difícil. Tanto a viagem em si, centenas de quilômetros andando em lugares altos, bastante subida, mas também a perseguição mais severa foi justamente nessa região. Antes de Paulo e Barnabé chegaram nessa região, Marcos pegou o navio e voltou para Jerusalém. Abandonou Paulo e Barnabé. Paulo não gostou disso. E agora, preparando para a segunda viagem, vamos levar Marcos. Marcos desistiu na primeira. Paulo não tinha confiança para levar Marcos. Isso levou a uma discordância entre os dois. A palavra que a Bíblia usa aqui é desavença, que aconteceu entre os dois. Onde diz o versículo 39... houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Agora, novamente, olhando o que acontece na segunda viagem, Barnabé, levando Marcos, volta para Chipre. Paulo vai por terra, por esse lado da Síria e Cilícia, e vai chegar nos mesmos lugares de Derbe, Listra, etc., mas fazendo caminho diferente para chegar. E como Paulo voltou para a terra dele, Barnabé voltou para a terra dele, em Chipre, Paulo, nessa viagem, está passando para a região onde ele foi criado. Ele é de Tarso, mas ele está com a intenção de continuar para esses lugares aqui, na Ásia Menor. Como fica evidente nessa viagem de Paulo, ele queria até subir para outras regiões aqui, até para Bitínia,
Só que não foi isso que Deus queria. Ele acabou continuando mais para esses lados aqui e indo depois até para a Europa, pregando a palavra pela primeira vez na Europa. Mas isso que vai acontecer nessa segunda viagem, porque os dois se separaram. Eles não continuaram juntos. Barnabé e Marcos para Chipre. Paulo e Silas agora vai para Cilícia e Síria. Agora, a pergunta sobre isso. Quem estava certo? Paulo, que não quis levar Marcos, ou Barnabé, que quis levar e levou Marcos? Quando olhamos para o caso assim, Paulo foi o mais justo, inclusive a palavra usada. Ele não achava justo levarem Marcos. Ele foi mais duro no caso. Podemos imaginar ele até dando uma bronca de Marcos sobre isso. Como que você fez isso conosco na primeira viagem? Isso não mostrou maturidade, isso não mostrou dedicação. Dá para imaginar Paulo falando para Marcos, dando uma bronca para ele por causa desse comportamento. Ou será que Barnabé estava certo? Barnabé foi mais paciente. Barnabé queria dar uma segunda chance para Marcos, que errou na primeira vez, mas agora vamos tentar de novo. Vamos ver se agora amadureceu, se agora tem mais compromisso. Quem estava certo? Interessante que a Bíblia não diz que nenhum dos dois estava errado. Muito menos dizer que um estava certo e outro errado. Eu acho importante a gente observar uma coisa aqui. Se Deus não disse, o Espírito Santo não revelou aqui que estavam errados no que fizeram. Houve uma diferença, até que levou a fazer trabalhos em lugares diferentes. Mas não diz que Paulo estava certo e Barnabé errado, ou Barnabé certo e Paulo errado. E quando olhamos para o caso aqui, aprendemos uma coisa importante. Nem sempre uma diferença entre irmãos, até que leva a trabalhar de formas diferentes ou até em lugares diferentes, nem sempre isso envolve uma questão de pecado. Muitas vezes sim. Muitas vezes envolve atitudes erradas, envolve doutrinas erradas, envolve práticas erradas. Não estou dizendo que divisão é uma coisa boa. Mas no caso aqui, esses dois servos do Senhor, decidindo trabalhar em lugares diferentes ao mesmo tempo, a Bíblia não diz que nenhum dos dois estava errado. E nisso, acredito que nós aprendemos umas coisas importantes. Primeiro, na história aqui, o que aconteceu depois? O trabalho realizado foi dobrado, num sentido. Ao invés de Paulo e Barnabé, dois homens muito capazes, irem para o mesmo lugar, foram para lugares diferentes. Paulo foi para Síria e Cilícia, Ásia e depois a Europa. Barnabé foi para Chipre. Ao invés de dois no mesmo lugar, conseguiram aumentar o trabalho. Cada um levando mais alguém com ele. Paulo vai pegar mais uma pessoa, mais duas pessoas no caminho. Durante essa viagem, Timóteo também vai, Lucas também vai por parte da viagem. Mas eles conseguiram aumentar o trabalho por causa disso. Outra coisa muito interessante, vem anos depois. Inúmeras cartas de Paulo, quando ele escreve para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Ele disse, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Eu acho interessante como essa história, esse versículo encerra um aspecto da história aqui. E quando nós perguntamos quem estava certo ou quem estava errado, não é questão certa. O que estamos observando nisso é que com o tempo, João Marcos se tornou útil para Paulo, e mais ainda, vocês já pensaram sobre como ele se tornou útil para nós? Nós ensinamos crianças, logo quando são pequenos, a falar os nomes dos livros da Bíblia. E muitas vezes começamos com o Novo Testamento, que tem menos nomes, e a segunda palavra que a criança aprende, Marcos. Mateus, Marcos, Lucas, João. Porque foi Marcos que escreveu um dos relatos do Evangelho. Ele se tornou útil para nós, 2000 anos depois dessa desavença entre Paulo e Barnabé.
nós podemos concluir nesse caso que Marcos precisou dos dois. Eu até acredito que uma das lições mais fortes que vem desse caso é de observar exatamente isso. Marcos pisou na bola na primeira viagem, errou. Ele precisou da dureza de Paulo, de chamar a atenção, de dizer, não gostei disso. Ao mesmo tempo, ele precisou da ajuda de Barnabé, que disse, Marcos, eu não estou discordando de Paulo, mas eu vou dar uma segunda chance para você. Eu sei que essas palavras não estão na Bíblia, eu não estou acrescentando palavras, mas eu acredito que as informações sobre essa desavença são suficientes para a gente imaginar conversas assim. E que da mesma forma que Paulo foi bem duro com ele, que Barnabé deu uma segunda chance e deu certo. Marcos, entendendo a gravidade do que ele tinha feito, aceitando a ajuda agora de Barnabé, se realizou trabalhos importantes depois disso. Se tornou útil para Paulo, útil para nós, por causa disso. Quando nós olhamos para esses casos, o que nós podemos aprender? Nós não estamos fazendo viagens apostólicas, como Paulo fazia, não tem esse apóstolo por aqui, mas nós podemos aprender algumas coisas disso que aconteceu. Devemos aprender o valor do justo e também do compassivo. Tem dois lados da questão aqui. A necessidade de alguém que foi mais duro e alguém que também foi mais compreensivo. Os dois aspectos necessários para o desenvolvimento de Marcos. Eu quero aplicar isso pensando em dois exemplos. Primeiro, o papel dos pais. Na sua perfeita sabedoria, Deus desenhou a família com pai e mãe para criar filhos. E não importa como as pessoas hoje, achando que são mais espertas do que Deus, podem dizer para nós que não precisa disso, que pode ser pai sozinho, ou mãe sozinha, ou dois homens, ou duas mulheres, ou cria numa instituição em algum lugar. O plano que Deus deu foi pai e mãe criando filhos. E nunca vamos melhorar esse plano. Mas pense na sabedoria disso. Homens e mulheres, por natureza, são diferentes. Graças a Deus por isso. Ele fez diferente, ele fez a mulher para completar o que faltava no homem. E vice-versa. E quando nós pensamos sobre esse papel de criação de filhos, nós somos diferentes. O que acontece muitas vezes na criação de filhos é uma cena mais ou menos assim. Filho faz alguma coisa errada e o pai fica indignado, tentando controlar talvez a sua raiva, dá uma bronca no filho. Estava errado isso, eu não concordo com isso. E talvez um castigo. E o filho fica lá para baixo. Precisou da correção, precisou da bronca. Mas aí o que a mãe faz? Ela dá um tempinho e ela vai lá e conversa com o filho. E se ela for sábia, a conversa vai começar com palavras mais ou menos assim. Eu não estou discordando do seu pai. Não estou negando nada que seu pai falou. Ele falou a verdade. Você precisou disso. Mas agora o que você vai fazer? Como que você vai melhorar? E ela vem com aquela parte de encorajar, de ajudar a levantar de novo o filho. Para ele fazer melhor, até para depois se tornar útil para o pai. Para agradar ao pai. Estão vendo que, num sentido, Paulo e Barnabé são um espelho de pais criando filhos. E nós precisamos dos dois nisso. Precisamos do benefício que vem para realmente funcionar da maneira que Deus deseja. O segundo exemplo que nós podemos pensar nisso, presbíteros numa igreja. Às vezes nós destacamos um fato como questão de doutrina, mas existe muito mais do que só isso. No padrão do Novo Testamento, nunca fala de um pastor numa igreja, ou de um presbítero ou bispo, são palavras que descrevem os mesmos servos. Sempre quando fala sobre esses servos na igreja, fala no plural. E às vezes nós destacamos isso, mostramos que muitas denominações hoje não seguem o padrão bíblico porque tem um pastor só.
Mas não é só uma questão de um fato técnico de doutrina. Por que Deus colocou 2 ou mais nas igrejas? Eu tenho tido o privilégio de trabalhar em várias situações com vários presbíteros, várias congregações, e fica evidente, quando você acompanha o trabalho desses homens, o que acontece. Se você juntar 2, 3, 4 homens, eles têm personalidades diferentes. Eles têm jeitos de falar que são diferentes. E eles têm sabedoria suficiente para entender isso e usar isso para o bem. Aí o que acontece? Às vezes, um grupo de 2, 3, 4 presbíteros estão conversando sobre como ajudar alguém na congregação que está com algum problema. E às vezes a conversa vai assim. Um que é conhecido por ser mais, talvez, compreensivo, vai dizer, olha, nesse caso, você precisa conversar com essa pessoa, porque você vai dar uma bronca que eu não consigo dar. Às vezes é isso. Às vezes a conversa é ao contrário. Às vezes aquele outro vai dizer, olha, se eu tentar conversar com essa pessoa, só vai dar errado. Você tem seu jeitinho diferente, você precisa conversar com essa pessoa. Ou às vezes, nós 2 precisamos conversar juntos. Onde um vai dar bronca e o outro vai encorajar, já sabendo de antemão. Ou um vai entrar no assunto e o outro vai entrar depois para dar a bronca. O que eu estou dizendo é que esses homens, tendo a sabedoria, aprendem a utilizar as diferenças para o bem. Como o caso aqui, a desavença entre Paulo e Barnabé acabou dando um bom resultado. Quando nós pensamos nisso, obviamente tem várias outras aplicações que poderia fazer. Mesmo quando não tem presbíteros numa congregação, podemos reconhecer que nós temos irmãos e irmãs com jeitos diferentes, capacidades diferentes. E às vezes devemos aproveitar isso. Tem momentos em que nós devemos entrar numa conversa, entrar num assunto para tentar ajudar. E tem momentos em que nós devemos recuar e dizer que agora é a vez de outra pessoa que tem um jeito diferente, que vai dar um resultado melhor. Não tem nada de errado em reconhecer essas coisas. Não estamos em competição, não estamos fazendo contra um ao outro, estamos usando as diferentes habilidades que Deus deu para cada um. Agora, o que nós podemos ver nisso? Do perigo de não aprender a lição. De não reconhecer as diferentes habilidades que Deus tem dado para nós. Se não aprender essa lição, nosso trabalho pode ser menos eficaz. A desavença entre Paulo e Barnabé dobrou o trabalho. Se nós ficarmos achando que todo mundo tem que fazer as coisas do mesmo jeito, todo mundo tem que fazer do seu jeito, ou todo mundo tem que fazer do meu jeito, vamos limitar o trabalho. Porque, graças a Deus, existem várias maneiras, às vezes, de abordar algum assunto, de realizar alguma coisa. E podemos trabalhar mais quando entendemos que existe no corpo olhos e pés e mãos e bocas e vários membros, cada um contribuindo. Quando nós não respeitamos esses princípios, nossos filhos podem ser roubados do que precisam dos seus pais. E nisso eu vou fazer um comentário que até inclui a questão do divórcio. E eu entendo, quando se trata desse assunto, que nem sempre o divórcio é uma decisão dos 2, que muitas vezes é uma decisão de uma pessoa só que leva a isso. Pode ser uma decisão de trair, pode ser uma decisão de abandonar. Muitas vezes não é que cada situação onde tem um pai tentando criar filhos sozinho, ou uma mãe criando filhos sozinha, que isso é por culpa daquela pessoa. Não estou dizendo isso. Mas alguém desrespeitou o plano de Deus, nesses casos. E o que acontece nesses casos é que o egoísmo dos supostos adultos, no caso, acaba prejudicando e muito os filhos. E nisso eu quero deixar bem claro. Existe, sabe que nós falamos de controlar a raiva, controlar a ira, e devemos controlar essas coisas, mas existe um sentido de indignação justa, certa, correta,
diante de algumas situações. Ló sentiu indignação diante da situação de pecado em Sodoma. E eu acredito que nós devemos sentir indignação quando adultos egoístas estragam as vidas de crianças inocentes. Se você abandonar sua mulher, deixando ela para cuidar dos seus filhos, você está tirando uma parte do que Deus colocou no desenho que Ele deu para a criação dos seus filhos. Se você trair seu marido, estragando o casamento, tirando esse lar dos seus filhos, você está negando o plano que Deus deu, por seu motivo egoísta de procurar algum prazer. E hoje em dia, muitas vezes ouvimos esse negócio que você tem que se realizar, você tem que achar o que vai fazer você feliz, etc, etc. Linguagem egoísta, que esquece do papel que Deus deu para nós. A partir do momento que eu falei sim no casamento, eu assumi um compromisso para continuar com a mesma mulher até a morte. E quando nós decidimos trazer para esse mundo filhos, nós assumimos um compromisso de ficar juntos para criar esses filhos, para o resto da nossa vida. E quando deixamos motivos egoístas interferir, abandonando esses compromissos e não cumprindo, estamos criando um estrago porque estamos tirando e negando o plano de Deus, justamente para a criação dos filhos. Seja por traição, seja por abandono, ou às vezes nem envolve uma separação em si, às vezes dentro de casa. A mãe para de cumprir a sua responsabilidade, criando os filhos. Ou o pai para de cumprir, fica lá dormindo em casa, mas não cumpre a sua obrigação. Mesma coisa. O egoísmo acaba causando um prejuízo terrível para as pessoas inocentes. Igrejas também podem ser prejudicadas quando não respeitamos esse plano de Deus. As igrejas que decidem ter um só pastor, desrespeitando o plano de Deus, agora ele que manda. Não tem esse equilíbrio de perspectivas diferentes, de personalidades diferentes para ajudar e para servir. O que eu sugiro nisso, irmãos? O que a palavra de Deus claramente nos ensina? Nós devemos cumprir os nossos papéis. Nem sempre é fácil. Nem sempre é divertido tentar lidar com algum problema com o filho ou alguma situação que pode surgir entre irmãos, mas vamos cumprir nossos papéis. Vamos ser fiéis, dedicados nessas questões. Pais precisam trabalhar juntos com a equipe, assim ajudando um ao outro. A mãe, às vezes, precisa ficar atrás e deixar o pai dar uma bronca severa no filho. O pai, às vezes, precisa dizer, já falei, agora fica com você. Deixar ela entrar e tentar agora recuperar o filho, depois de receber a correção. Vamos trabalhar juntos como equipe. Presbíteros precisam trabalhar juntos para o bem do rebanho, cooperando, realmente trabalhando como equipe para o benefício da congregação. Cristãos que servem uns aos outros precisam reconhecer que nós temos habilidades diferentes, temos papéis diferentes e usar isso para o bem. Não precisamos todos fazer a mesma coisa, mas precisamos todos contribuir para o bem da Igreja do Senhor. E quando fazemos isso, Deus vai ser glorificado. Porque Deus nos fez, Deus nos criou para usar as nossas capacidades para servir aos outros, para servir a Ele. Vamos seguir o plano de Deus, vamos respeitar o plano de Deus. Em todos os aspectos, seja no lar, seja na igreja, seja na nossa relação com outras pessoas, respeitando o que Deus tem feito. Ele que nos criou, Ele sabe das nossas habilidades e Ele deu para cada um de nós responsabilidades que devem ser cumpridas. E assim, Deus, nosso Criador, Jesus Cristo, nosso Redentor, serão honrados pelas nossas vidas.